Fala pessoal, Diego Pereira por aqui para a gente falar um pouquinho da vitória do Arsenal para cima do Sunderland, 3-0 no Emirates. Uma vitória com autoridade, uma vitória convincente num jogo que poderia ser até mais difícil do que o placar nos apresentou, na verdade. O fato é que o Arsenal no primeiro tempo encontrou muitas dificuldades, mas no segundo tempo conseguiu destravar. Aliás, já no finalzinho do primeiro tempo conseguiu destravar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, deixar o convite para você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo aí com a galera que gosta da Premier League, que é torcedora do Arsenal. A gente está trazendo aí conteúdo sobre os Gunners. Afinal de contas, eu sou um torcedor dos Gunners desde o início dos anos 2000. Vi os Invencíveis jogando, aquele time sensacional, campeão invicto da Premier League. Portanto, a gente sabe um pouquinho o que é a paixão por esse clube, tá certo? Então, depois da vinheta, a gente vai falar um pouquinho dessa vitória do Arsenal para cima do Sunderland. É isso, rapaziada. O time do Arsenal entrou em campo pela 25ª rodada do campeonato inglês neste sábado, jogando em casa diante do Sunderland. Uma boa presença de público hoje, torcedor apoiando, torcedor, afinal de contas, muito empolgado com o atual momento do Arsenal, o time do Arsenal que venceu o Chelsea no meio de semana. A gente falou um pouquinho disso no pré-jogo, né, que a gente gravou ontem, e garantiu classificação para a final da Copa da Liga Inglesa. Então o time veio embalado aí depois dessa classificação, dessa vitória, mas enfrentaria um adversário um tanto quanto complicado. O Sunderland, que vem fazendo uma grande temporada, um time que recém foi promovido da segunda divisão do campeonato inglês, mas que vem bem, vem caminhando bem, e tudo indica que deve permanecer aí na primeira divisão, não luta contra o rebaixamento. É um time bastante organizado e deu provas disso no jogo de hoje. No pré-jogo a gente falava das variações de esquema tático que o Sunderland poderia apresentar neste jogo de hoje, e não foi diferente, né? Com a bola, o time do Sunderland se posicionava de um jeito diferente, avançando as suas linhas, né, no meio campo para frente, com muita gente, inclusive. Boas variações, e sem a bola, um time que sabia se recompor muito rápido, se defendia muito bem, e quando necessário até montava uma linha com 5 defensores na entrada da área, dificultando muito a vida do Arsenal, que teve dificuldades hoje no seu sistema de criação. Afinal de contas, o Arteta promoveu algumas mudanças no time, né? O time do Arsenal foi a campo com Davi Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori, Zubimendi, Rice, no meio campo hoje Kai Havertz, e no comando de ataque o Trossard do lado esquerdo, o Madueke do lado direito, o Gabriel Jesus como centroavante, o homem de referência. E esse time do Arsenal teve muitas dificuldades nas criações hoje de jogadas. Eu até dizia, né, no Twitter que eu esperava que o Arsenal tivesse menos espaços até do que realmente teve quando ficou com a bola nos pés, principalmente no primeiro tempo. Mas o time forçou muito bola aérea dentro da área, muito chuveirinho, e alguns chutes de fora da área. Essa foi algumas das armas do Arsenal para tentar quebrar um pouco dessa defesa do Sunderland, muito bem postada, inclusive. Ali por volta dos 30 minutos mais ou menos, eu não sei se o Arsenal cansou, se foi alguma ideia do Arteta querer mudar o estilo de jogo do time. Então o Arsenal baixou muito as suas linhas e permitiu com que o Sunderland tivesse muito mais posse de bola. Obviamente que era uma posse de bola pouco criativa, né, pouco efetiva, porque o Davi Raya não me lembro de ter feito nenhuma grande defesa. O Arsenal é um time que realmente cede muito poucas oportunidades aos seus adversários, e não foi diferente hoje, apesar desse controle do jogo que o Sunderland teve em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo. E aí, entre as ironias do futebol, né, o Zubimendi, que cometeu alguns erros, inclusive naquela partida contra o Manchester United, mas que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes reforços do Arsenal na temporada, aproveitou uma boa bola do Leandro Trossard pelo lado esquerdo e de fora da área mandou um petardo ali na casa dos 40 minutos, 42 minutos do primeiro tempo, um chutaço, uma bomba, um foguete rasante
a bola ainda toca na trave e vai morrer no fundo das redes. Aí o Arsenal finalmente destravou, faz 1-0, né, para explosão do estádio, né, o Emirates em festa, em polvorado, e finalmente o Arsenal conseguiu ali destravar. Eu não sei se o Sunderland sentiu esse gol, mas logo em seguida o Arsenal teve uma grande chance com o Gabriel Jesus. Ele recebe a bola com os pés ainda no seu campo de defesa e o tronco à frente da linha do meio do campo, o que acabou caracterizando um impedimento. Eu confesso para você que nunca tinha visto antes um impedimento como esse, mas enfim, foi marcado o impedimento. A verdade é que o Gabriel Jesus tinha saído cara a cara com o goleiro, driblado o goleiro e tinha sofrido a carga. O árbitro no campo havia marcado penalidade máxima para o Arsenal ainda no primeiro tempo, mas foi anulado com a marcação do impedimento. No segundo tempo, o time do Arsenal volta para campo um pouco desconectado, talvez, ali, ainda logo no início, nos primeiros minutos. Então o Sunderland tem duas bolas esticadas ali, uma delas o Raya sai completamente errado para dar um bicão e quase que entrega a paçoca, mas foi só esse mesmo o grande susto que o Arsenal teve ao longo de toda a partida. É verdade que ainda por um longo período de tempo o Arsenal não conseguiu criar grandes oportunidades de gol, mas já mantinha muito mais a posse da bola, o controle do jogo e continuava buscando alternativas para poder furar o bloqueio do Sunderland. Mas obviamente que com o placar em vantagem era mais tranquilo você conduzir o jogo dessa forma, embora 1-0 seja sempre um resultado muito perigoso. Mas fato é que o Arteta precisou promover algumas mudanças para dar uma oxigenada no elenco, no time, alguns jogadores já cansados no segundo tempo. Então o Arteta acaba colocando o Gyökeres em campo, o Martinelli em campo, o Eze, enfim, promove ali algumas mudanças e essas mudanças aí sim surtem bons efeitos, porque a verdade é que o Madueke não fez uma grande partida. Pelo lado direito ele não conseguiu vencer os duelos contra o Reinildo, aliás um bom lateral esquerdo, o moçambicano Reinildo, foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, até a saída do Madueke, ele continuou indo bem, mas com a entrada do Gabriel Martinelli, sangue novo, né, com o tanque cheio, ficou mais difícil para a defesa do Sunderland, que aliás demorou até para fazer algumas mudanças, o que talvez tenha cansado ainda mais o seu elenco. Né? Correr atrás da bola acabou prejudicando e custou caro, porque o Arsenal conseguiu ampliar a vantagem no segundo tempo com o Gyökeres, depois de uma bela jogada pelo lado esquerdo. Mais uma vez o Leandro Trossard fazendo até que um bom jogo dentro do que foi possível apresentar no jogo de hoje. E aí, numa briga ali pelo lado esquerdo, ele consegue fazer com que a bola chegasse até o Gyökeres, que caído, bateu forte no canto direito do goleiro. O goleiro até chega a tocar na bola, mas com a força do chute foi impossível fazer a defesa. E o Gyökeres, então, anotou o segundo gol do Arsenal na partida. E mais um gol para ele, né, na conta, o 7º gol dele na Premier League, né? O 12º gol dele nesse momento, era o 12º gol dele na temporada com a camisa dos Gunners, artilheiro, aliás, dos Gunners. A gente cobra bastante o Gyökeres, né? E hoje ele foi o Gyökeres que a gente espera, né? Porque a gente não espera grandes jogadas de habilidade e dribles enfim, né? Muitos recursos, mas o que a gente espera é aquele cara que vai colocar a bola para dentro do gol. É o atacante brigador, é o cara que faz gol até deitado, como foi o caso hoje do Gyökeres. Esse gol dele, inclusive, me lembrou o gol do Fred, né? Naquela Copa das Confederações em 2013, aqui no Maracanã, na final contra a Espanha. O Fred deitado, ele faz o gol. A bola até sobe, né? Mas no caso do Gyökeres não, foi uma pancada mesmo no canto do goleiro, sem chance nenhuma para a defesa. E aí depois do segundo gol, o Arsenal define, né? Ele mata o jogo praticamente, né? Decreta o resultado, vai administrando, vai promovendo mais algumas mudanças, né? O Norgard, inclusive, entrou já no finalzinho do jogo. E a equipe do Sunderland de fato não conseguiu apresentar nenhum
nenhuma outra característica ali que pudesse levar perigo para os Gunners. A verdade é que no finalzinho do jogo ainda teve tempo de um contra-ataque na mais absoluta característica do Gabriel Martinelli, ele ganhando em velocidade do zagueiro, do marcador, saindo cara a cara com o goleiro, o Gyökeres acompanhando, até achei que o Martinelli talvez fosse tentar a finalização, ou tentar driblar o goleiro, mas não, ele dá o passe pro Gyökeres, o sueco, fazer mais o 8º gol dele na Premier League, né? E aí sim o 13º gol dele na temporada. É engraçado que ele faz o gol e acaba tomando o carrinho, né? E caído ali, deitado no gramado, vocês vão ver aí na thumb, inclusive, ele faz a máscara e o Martinelli vem comemorar com ele. Por incrível que pareça, o jogo já estava na reta final, o árbitro deu mais alguns minutos de acréscimo e o Arsenal ainda teve mais uma grande chance, né, numa arrancada do Eze pelo lado direito. Olha, deu gosto de ver hoje o Arsenal, principalmente ali da metade para o fim do segundo tempo, o time propondo muito o jogo, né, e os jogadores que entraram na etapa final querendo mostrar serviço para o Arteta, inclusive, porque afinal de contas o Arsenal tem um elenco recheado de jogadores, são pouquíssimos os desfalques. A gente viu durante a transmissão, inclusive, o Merino, né? Uma pena, né? Visivelmente abatido até o Merino com essa lesão, tá de fora aí dessa reta final do campeonato inglês, precisando passar por cirurgia e com essa possibilidade de ficar de fora da Copa. Imagina como não tá a cabeça do atleta. Mas foi legal de ver e é muito bom que o Arsenal tenha essa disputa dentro do elenco, né? Hoje o Saka não jogou mais uma vez, então o Madueke entrou, depois o Martinelli entrou na vaga do Madueke, atuando pelo lado direito, que não é característico dele. Enfim, o Norgard entrando também, que é um jogador que dá muito ritmo, né, para a equipe do Arsenal também. No meio campo é uma excelente opção ao Zubimendi, ao Rice, quando não. O Hincapié também, que entrou na vaga do Calafiori. Aliás, o Calafiori, que no primeiro tempo foi muito mal, e eu dizia da qualidade do ataque do Sunderland pelo lado direito, principalmente. O Calafiori não apoiou como deveria no primeiro tempo, achei que faltou um pouco disso nele no primeiro tempo. Na defesa também, no setor defensivo, ele deixou um pouco a desejar também, dando bastante espaço e cometendo alguns erros, até erros de passe, de corte, enfim. Não foi uma boa tarde do Calafiori, mas o Hincapié no segundo tempo entrou bem, ele sempre entra com muita vontade, o Hincapié. Então o Arsenal, tendo aí muitos jogadores à disposição, o técnico Arteta faz com que essa briga aí pela titularidade, por espaço, seja muito boa, porque os jogadores querem mostrar serviço e quando isso dá certo, os resultados vêm. Foi 4-0 no Leeds na semana passada, 3-0 hoje em cima do Sunderland. O Arsenal volta a campo agora na próxima quinta-feira, vai jogar fora de casa, mas ainda em Londres, então não terá uma longa viagem para fazer, quando o time do Arsenal encara o Brentford às 17 horas. E o Brentford é bom ficar de olho, é um time enjoado, principalmente quando joga em casa, e a gente precisa ser realista, né? É jogo a jogo, até fiz um comentário hoje no vídeo do pessoal do Fala Gunner, né? Na live pós-jogo deles, fiz um comentário lá, é -1 e mais 3, né? Então a gente vai nessa contagem regressiva aí, menos um jogo, mais 3 pontos, e o Arsenal agora abrindo 9 pontos de vantagem para cima do City. O Aston Villa jogou hoje e acabou tropeçando, se é que dá para dizer que é um tropeço, porque ia encarar o Bournemouth lá no Vitality Stadium, e o Bournemouth é um adversário duríssimo, né? O Aston Villa chegou até a abrir o marcador com o Morgan Rogers e acabou sofrendo um empate com um gol de Ryan, ex-Vasco da Gama, aproveitando aí as suas primeiras oportunidades e já marcando o seu primeiro gol com a camisa do Bournemouth. O Manchester City, né, que é o segundo colocado, o Aston Villa acabou não conseguindo assumir a vice-liderança. O City joga amanhã contra o Liverpool em Anfield às 13h30 e a nossa torcida aí é para que o Manchester City não consiga fazer pontos, e aí faltando 13 rodadas para o fim da competição com 9 pontos de vantagem é uma excelente vantagem para o time do Arsenal, uma excelente gordura
pra gente na briga por esse título tão aguardado aí da Premier League. Tá certo, rapaziada? Mais uma vez reforçando o convite para vocês para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo aqui e deixar um comentário também. Fala lá o que você achou, deixa no comentário o que você achou dessa vitória do Arsenal. E o Gyökeres, hein? Será que desencantou de vez o nosso centroavante? Hoje o Gabriel Jesus não conseguiu ir muito bem no primeiro tempo e nos minutos em que esteve na segunda etapa, e o Gyökeres praticamente na primeira bola que pegou, marcou, balançou as redes no melhor estilo centroavante, né, o parrudão, o centroavante brigador. O Gyökeres fez 1-0 e depois fez 2-0 e depois o 3-0 com um contra-ataque puxado pelo Gabriel Martinelli, que também vem aproveitando muito bem as oportunidades. Tá certo, rapaziada? A gente volta na próxima com mais alguma informação do Arsenal, se nada de absurdo ou extraordinário acontecer ao longo dos próximos dias aí até o próximo jogo do Arsenal. Nos veremos então no pré-jogo de Arsenal e Brentford, tá certo? Bom final de semana a todos, fiquem com Deus e até mais. Valeu!